Ivo Machado é o nosso convidado desta semana no Ler Açores. Nasceu à beira-mar, na freguesia dos Biscoitos, na Ilha Terceira, e partiu há 25 anos para a cidade do Porto. Conheça connosco o poeta que já percorreu o mundo para levar a poesia às escolas. Começo sempre a dizer que não sei o que é poesia e não sei o que é ser poeta. E, portanto, isso permite-me falar, permite contar histórias minhas, as minhas próprias histórias, e acabo por entusiasmá-los, porque quando nós chegamos ao pé de alguém com uma certeza, quase que não há interesse em ouvir aquela pessoa, o que ela nos poderá dizer. Agora, quando anunciam que tem à sua frente um poeta, e a primeira coisa que ele diz é que não sabe o que é poesia, obviamente que eles ficam atentos e procuram, e depois acabo naturalmente no final por tentar deixar-lhes pistas sobre a poesia, o que poderá eventualmente ser a poesia. Eu, talvez por várias razões, mas uma delas pela figura da minha avó paterna, que era uma leitora tremenda, e pelo mar. E por estranho que pareça, porque eu nasci nos Biscoitos e à altura não havia eletricidade. Eu penso que o facto de não haver eletricidade que me obrigou a ler, não é? Porque eu, quando olhava ao mar, em miúdo, e ainda hoje acontece, eu nunca via o mar como um cerco, ou como um limite, como uma muralha, mas como um campo de sonho. Eu tentava imaginar o que estaria para além do mar. Eu procurava, olhando o mar, eu interrogava. Em vez de ele me assustar, o que aconteceu com amigos meus, e muitas vezes eu procurava ler, para sentir o que é que haveria para além do mar. Eu tentava imaginar o que havia para além do mar. Eu fui operado às amígdalas, teria 13, 14 anos, internado no Hospital de Angra por 2, 3 dias, e alguém, que eu não me lembro quem, levou-me um livro do Hemingway, O Paris é uma Festa. E, portanto, eu recordo que a primeira vez que estive em Paris foi deitado na cama do Hospital de Angra do Heroísmo a ler O Paris é uma Festa. Então, quando umas décadas depois eu vou fisicamente a Paris, eu dei comigo, quase que inconscientemente, à procura daquela Paris, do Paris é uma Festa do Hemingway. Se quisermos que um jovem de 15 a 6 anos se entusiasme pela leitura, esse livro poderá ser uma grande ajuda. Porque é um pequeno romance com 70 páginas, que se chama A Casa de Papel. Não é de um escritor português, é de um escritor argentino, que se chama Carlos Maria Domingues. Aliás, eu tenho aconselhado o livro a imensa gente, desde jovens e não jovens, e já aconselhei a vários jovens e começaram a ler a partir daí, porque esse livro, 70 páginas, como digo, o grande personagem do livro é o próprio livro. O romance ou novela, isso foi publicado em 97 ou 98, chama-se Nunca Outros Olhos Se os Olhos Viram, que é um verso, não é? Isso para mim surgiu como que um exercício foi mais um exercício de escrita, mas foi há alguns anos, gostei muito, mas depois percebi que não é essa a minha água, não é esse o meu mar. Depois surgiu a possibilidade, ou melhor, foi antes, em 96, convidaram para escrever uma peça de teatro, O Homem que Nunca Existiu. A peça foi escrita, foi levada à cena, esteve em cena em Lisboa durante 3 meses e meio, e depois é que apareceu em livro. E aí foi outra coisa, outro processo de escrita que me deu, para além de imenso trabalho, imensa alegria, mas cheguei também à conclusão no final de que não era esse o meu género de eleição. Havia um poeta latino-americano que morreu há 3 anos, equatoriano, Jorge Henrique Adorno, que uma vez em Florença, em 2001, me disse que não sabia o que era poesia. E em julho passado, fez 3 anos, telefonou-me, que estava em Madrid, se eu poderia me deslocar a Madrid para me encontrar com ele. Ele morreu dali a pouco tempo. E então era para me dizer uma coisa muito simples. Finalmente, aos 86 anos, já sabia o que era a poesia, que era a forma que ele encontrava a cada dia para poder abolir a morte, afastar a morte de si. Bom, nos Açores ninguém me conhece.
Além dos meus pais e dos meus irmãos e alguns amigos, ninguém me conhece. Lá fora, sim. Agora, uma coisa tenho eu a certeza, é que toda a minha escrita, ou melhor, a minha escrita vem de fora para dentro. Isto é, eu não consigo escrever estando cá, escrevo fora. E eu penso que necessito dessa distância. É como se, de certo modo, eu fosse um exilado. Eu escrevo de fora para dentro. Embora em tudo aquilo que escreva, a alma da ilha, o ser ilhéu, todos os elementos da ilha estão na obra, se é que eu posso falar em obra. Eu tenho sempre a tendência em reescrever o que já foi escrito. Ainda há pouco tempo, em conversa com o Manuel António Pina, ele dizia: "Opá, mas tu não tens direito a fazê-lo, porque eu também não o faço. Porque o que nós escrevemos há 20 anos éramos outros, hoje somos diferentes. E, portanto, não temos o direito de reescrever isso." E talvez por isso eu aconselho sempre os dois últimos livros. O último livro foi um livro para crianças, que foi o primeiro, e porventura será o único. É um livro que é dedicado à minha filha, que se chama A Menina Queria Ser Bailarina. É um livro que foi ilustrado. E foi um livro de poesia, que, em 2011, O Animal de Regressos. Eu sugeria talvez esse, para fevereiro próximo, publicar um novo livro que já tem título, que se chama O Monólogo do Merceeiro. Eu ressalvaria esse, O Animal de Regressos, que em criança eu já alimentava o sonho de poder contar histórias. E há um escritor argentino, já falecido, o Bioy Casares, que dizia que o importante não é que aquilo que nós contamos seja ou não tenha acontecido, mas que aquilo que se conta seja uma boa história. Portanto, e todo aquele que escreve sonha estar um pouco além da verdade e da mentira. Eu penso que um homem que não saiba ler nem escrever não é um homem livre. Foi a história do poeta açoriano numa passagem pelo Outono Vivo. Para a semana há mais Ler Açores. Até lá, boas leituras!